Não ignore. Esta oração vai quebrar todos os bloqueios da sua vida. Talvez você esteja se perguntando: como identificar se de fato existem bloqueios espirituais, emocionais ou até mesmo internos atuando na minha vida? A resposta começa no reconhecimento dos sinais. Existem dores silenciosas que muitas vezes não são notadas pelos outros, mas que você carrega todos os dias. São como correntes invisíveis que pesam sobre os ombros e que, mesmo sem serem vistas, impedem você de seguir com leveza. Esses bloqueios se manifestam de maneiras diferentes. Para alguns, eles aparecem como repetidos fracassos, situações que parecem se repetir em ciclos intermináveis. Você tenta avançar em uma área, seja no trabalho, na vida familiar ou até no ministério, mas algo sempre dá errado no último momento. É como se existisse uma barreira que diz: daqui você não passa. E você sente no coração que não é apenas coincidência, mas algo mais profundo tentando paralisar o seu destino. Para outros, o bloqueio se revela como um peso interior, uma sensação de que nada flui. É acordar todos os dias com desânimo, como se o esforço não valesse a pena. A alma se encontra cansada, como se tivesse corrido uma maratona sem nunca ter saído do lugar. Há também quem viva cercado por portas fechadas. Você se prepara, estuda, planeja, ora, mas quando parece que a oportunidade vai se concretizar, ela desaparece sem explicação. Essa frustração repetida corrói a fé e gera dúvidas até mesmo sobre o cuidado de Deus. Mas o maior sinal de que há um bloqueio agindo está na sensação constante de estagnação. O tempo passa, os dias se acumulam e você percebe que continua preso no mesmo ponto. Não é apenas uma fase difícil. É como se existisse um embargo espiritual impedindo qualquer progresso. E isso vai gerando dentro de você não apenas frustração, mas também sentimentos de inutilidade e desespero. Outro sintoma frequente é a oração sem resposta aparente. Você dobra os joelhos, clama, derrama lágrimas, mas parece que o céu está fechado. O silêncio de Deus nesses momentos é confundido com abandono. Muitos desistem nesse ponto, acreditando que suas orações não são ouvidas. Mas a verdade é que, em meio a esse aparente silêncio, existe uma guerra espiritual acontecendo. O inimigo tenta atrasar, resistir, bloquear, mas Deus jamais deixou de ouvir o seu clamor. É importante entender que esses bloqueios não são apenas resultado do acaso. Muitas vezes, eles são heranças de feridas emocionais, palavras negativas que foram lançadas contra você, sentimentos de culpa que nunca foram entregues a Deus. Outras vezes, são laços espirituais que precisam ser quebrados na oração, cadeias que só se rompem quando você declara a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Reconhecer esses sintomas é o primeiro passo para a libertação. Não adianta mascarar, fingir que está tudo bem ou tentar enfrentar com as próprias forças. O que é espiritual só pode ser vencido com armas espirituais. E a oração que você fará aqui hoje é uma dessas armas. Cada palavra que será declarada tem o poder de desfazer aquilo que foi levantado contra você. Ao descrever tudo isso, não é para gerar medo, mas para despertar consciência. Porque quando você entende que não está sozinho nessa luta, que há uma força maior combatendo por você, sua fé se fortalece. Você começa a enxergar que os bloqueios não são eternos, que eles podem e vão cair diante da presença do Senhor. Portanto, não minimize os sinais que você tem vivido. Se sua vida parece travada, se há repetições de fracassos, se a oração parece não sair do lugar, se portas estão sempre fechadas, é porque há algo que precisa ser quebrado. E a boa notícia é que hoje essa corrente será rompida. O que antes servia como prisão será transformado em testemunho de vitória.
Agora que você já identificou os sintomas e compreendeu como os bloqueios se manifestam, vamos avançar para entender o mistério que existe por trás deles. Porque não basta reconhecer, é preciso conhecer a raiz para que a libertação seja completa. Os bloqueios que surgem na vida não são apenas coincidências ou resultados do acaso. Existe um mistério por trás deles que precisa ser revelado. Muitas pessoas vivem anos acreditando que suas lutas são apenas fruto de circunstâncias naturais, quando, na verdade, há raízes espirituais profundas que precisam ser expostas à luz da palavra de Deus. É como se houvesse uma teia invisível prendendo passos, pensamentos e decisões, impedindo que o plano divino se manifeste em plenitude. Esses bloqueios espirituais não aparecem de um dia para o outro. Eles são construídos muitas vezes ao longo de experiências, palavras, feridas e até escolhas mal direcionadas. Um trauma vivido na infância pode se tornar uma prisão interior que influencia a forma como a pessoa enxerga o futuro. Uma palavra negativa repetida várias vezes pode criar um muro na mente que impede a confiança. Um pecado não confessado pode se tornar uma brecha espiritual que abre espaço para resistências do inimigo. O mistério está em entender que o invisível governa muito do visível e que aquilo que não se enxerga tem mais força do que se imagina. As Escrituras nos mostram que existem forças espirituais operando para tentar travar a vida do povo de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre principados e potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esses bloqueios não são apenas obstáculos externos. São batalhas travadas em um nível invisível, onde pensamentos, emoções e até circunstâncias são influenciados. É por isso que muitas vezes a pessoa se sente paralisada, mesmo tendo capacidade, talento e oportunidade. Não é falta de habilidade, é uma guerra espiritual acontecendo nos bastidores. Outro ponto que faz parte do mistério dos bloqueios é a influência da mente. Pensamentos repetitivos de fracasso, de medo e de incapacidade funcionam como cadeias invisíveis. A pessoa até tenta avançar, mas sua mente está programada para acreditar que não vai conseguir. Isso a impede de agir com fé, porque antes mesmo de tentar, já se sente derrotada. O inimigo sabe que, se conseguir bloquear a mente, bloqueia também o futuro. Também é necessário compreender que alguns bloqueios têm origem em padrões familiares. Quantas vezes você já ouviu histórias de famílias inteiras que parecem repetir os mesmos fracassos? Ciclos de divórcios, falências, vícios, doenças que se repetem geração após geração. Isso não é apenas herança genética ou coincidência. Muitas vezes são laços espirituais que precisam ser quebrados pela oração. E é exatamente aí que a intervenção de Deus se torna essencial, porque só Ele tem o poder de interromper um ciclo e iniciar uma nova história. O mistério ainda se revela em outro aspecto: o tempo de espera. Há pessoas que oram, que buscam, que jejuam, mas não entendem por que a resposta não chega. É nesse tempo de silêncio que os bloqueios espirituais tentam se fortalecer. O inimigo quer fazer você acreditar que Deus não está ouvindo, que Ele se esqueceu de você. Mas a verdade é que no silêncio, Deus está trabalhando. A espera não é abandono, é preparação. E quando o tempo dele chega, nenhum bloqueio permanece de pé. Mas o segredo está em não aceitar esses bloqueios como algo natural. Quando você entende que existe uma raiz espiritual, começa a lutar de forma espiritual. É nesse ponto que a oração se torna arma poderosa, porque ela atravessa barreiras, rompe muralhas e expõe o que estava escondido. A oração não é apenas um pedido, é uma declaração de fé que desarma o inimigo e abre caminho para que a vontade de Deus se manifeste.
Talvez você tenha tentado lutar sozinho contra os bloqueios e se sentiu cansado. Talvez tenha buscado em forças humanas a solução para problemas que só podem ser resolvidos em oração. O mistério dos bloqueios espirituais é que eles parecem invencíveis, mas diante do nome de Jesus, eles se desfazem como fumaça ao vento. O que parecia impossível cai por terra. O que parecia definitivo se transforma em testemunho. É por isso que hoje você não pode ignorar o que está acontecendo. Este momento é mais do que apenas palavras. É o início de um processo de libertação. Deus está trazendo revelação para que você reconheça o que precisa ser quebrado. Ele está abrindo os seus olhos para que você veja que existe algo maior agindo em seu favor. E agora que esse mistério foi exposto, é hora de avançarmos para a base sólida que sustenta a nossa fé, a palavra de Deus. Porque não há bloqueio que resista ao poder da promessa divina quando declarada com fé e convicção. Se existe algo capaz de quebrar cadeias, despedaçar bloqueios e abrir caminhos onde não havia saída, esse algo é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas uma fonte viva de promessas e de autoridade espiritual. Cada versículo carrega a voz do próprio Senhor, e quando é declarado com fé, produz efeito imediato no mundo espiritual. Por isso, se você deseja ver os bloqueios da sua vida caírem, precisa ancorar a sua fé nas Escrituras, porque nelas está o poder que desfaz as obras do inimigo. Deus não nos deixou desamparados diante das batalhas invisíveis. Ele nos entregou sua palavra como espada e escudo. Veja o que está escrito em Isaías 45. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Essa não é apenas uma promessa distante para um povo antigo. Essa é uma palavra viva e atual para você que hoje se sente travado, bloqueado, preso em situações que parecem intransponíveis. Deus declara que vai à sua frente, que nada poderá deter o seu agir, que portas blindadas pelo inimigo não resistirão ao seu poder. Outro texto poderoso está no Salmo 107, 14. Ele os tirou das trevas e das sombras da morte e quebrou as suas cadeias. Veja como a palavra revela o caráter de Deus. Ele não apenas ilumina, mas liberta. Ele não apenas consola, mas age. Ele não apenas ouve o clamor, mas responde com intervenção. Não há escuridão que resista à sua luz. Não há prisão que resista ao seu toque. Essa promessa não é teórica, é prática, e pode se cumprir agora mesmo na sua vida. E ainda encontramos no Evangelho a confirmação dessa autoridade em Cristo. Jesus disse em João 8,36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a essência da nossa fé. A verdadeira liberdade não vem de forças humanas, de estratégias ou de esforço próprio. A verdadeira liberdade vem de Cristo, porque Ele já venceu o poder do pecado, da morte e do inferno. Quando você se apropria dessa verdade, nenhum bloqueio tem autoridade para permanecer em sua vida. É importante entender que declarar esses versículos não é repetir palavras de forma mecânica. A diferença está em proclamar com fé. Quando você se levanta em oração e declara, O Senhor vai adiante de mim, Ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Você está ativando no mundo espiritual a promessa de Deus. O inimigo ouve e precisa recuar, porque não há como resistir à palavra que saiu da boca do Senhor. Essas passagens nos ensinam que a vitória não depende da intensidade da luta, mas da fidelidade de Deus. O inimigo pode levantar barreiras, mas não pode permanecer diante da autoridade divina. Ele pode tentar atrasar, mas não pode impedir o cumprimento da promessa. Por isso, a cada bloqueio que você enxerga hoje, declare a palavra.
Coloque diante de cada porta fechada um versículo que confirma que Deus abre caminhos. Coloque diante de cada corrente um versículo que afirma que Cristo liberta. A Bíblia é clara ao mostrar que não existe prisão eterna para aqueles que estão em Cristo. Paulo e Silas, quando estavam presos, não ficaram em silêncio. Eles cantaram hinos e oraram, e a palavra nos conta que as cadeias se romperam e as portas se abriram. Essa história não está registrada apenas como um fato histórico, mas como um princípio espiritual. Quando você invoca o nome do Senhor e declara a sua palavra, os céus se movem e os bloqueios caem. Agora reflita. Quantas vezes você tem permitido que o inimigo dite a última palavra sobre a sua vida? Quantas vezes aceitou como definitivo o que na verdade é temporário e sujeito ao poder de Deus? Hoje, você é convidado a inverter essa lógica. Você não precisa mais aceitar o peso do bloqueio como normal. Você pode se levantar, abrir a sua boca e declarar a palavra com fé, e verá que o que parecia imutável começa a se mover. Por isso entenda, a base da sua libertação não está em você mesmo, mas naquilo que Deus já disse. E o que Ele disse não volta vazio. Hoje, ao orarmos juntos, será exatamente essa palavra que vamos declarar. Cada promessa será como martelo que despedaça a pedra, como luz que invade a escuridão, como chave que abre as portas trancadas. E agora que o fundamento bíblico está estabelecido, é hora de passar para o próximo passo. Transformar esse conhecimento em prática, através de uma oração guiada que vai abrir espaço para a libertação começar de forma visível. Chegou o momento de darmos o primeiro passo prático rumo à quebra de bloqueios, a entrega. Não existe libertação sem que antes o coração se coloque diante de Deus em verdade. Entregar significa abrir mão de tentar carregar sozinho, confessar que não tem forças próprias suficientes para romper as correntes e declarar que só em Deus está o poder para mudar a situação. Essa entrega não é sinal de fraqueza, mas de confiança absoluta no Senhor, porque quando você reconhece seus limites, Deus começa a agir de forma sobrenatural. Talvez você carregue dentro de si mágoas que nunca foram ditas em voz alta. Talvez existam culpas escondidas, medos silenciosos, traumas que você preferiu ignorar. Tudo isso, mesmo quando abafado, continua sendo como uma corrente que prende os pés. É por isso que hoje o convite é para confessar diante de Deus, sem máscaras, sem rodeios, sem tentativas de se justificar. A confissão abre espaço para a cura, e a cura abre espaço para a libertação. Feche os seus olhos por um instante e reflita. Quais são os medos que ainda te paralisam? Quais são as áreas da sua vida em que você sente como se estivesse amarrado, sem conseguir avançar? Pode ser na sua vida financeira, emocional, familiar ou espiritual. Coloque tudo isso diante de Deus agora, porque cada bloqueio que você reconhece se torna uma oportunidade para que Ele haja. Ore assim comigo. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença neste momento. Eu reconheço que sozinho não consigo romper os bloqueios que me cercam. Confesso as minhas fraquezas, as minhas falhas, as minhas dúvidas. Entrego em Tuas mãos os medos que me paralisam, as mágoas que ainda carrego, os traumas que insistem em me prender ao passado. Declaro que só Tu és a minha força e a minha libertação. Essa oração de entrega não é uma fórmula mágica, é uma atitude de fé. Cada palavra dita é como uma chave girando na fechadura espiritual. Quando você declara sua dependência de Deus, os céus se movem ao seu favor. A confissão abre as portas do coração para que o Espírito Santo entre e comece a curar as feridas mais profundas. É natural que nesse momento venha à mente lembranças que você preferia esquecer.
Não lute contra isso. Permita que Deus revele o que precisa ser tratado. Muitas vezes, os bloqueios se sustentam em áreas que foram mantidas escondidas, mas ao trazê-las à luz da presença de Deus, elas perdem o poder de paralisar você. Repita agora em silêncio ou em voz baixa: eu entrego ao Senhor tudo o que me prende. Entrego os sentimentos de fracasso, de incapacidade, de rejeição. Entrego as palavras negativas que um dia foram lançadas contra mim. Entrego os pecados que cometi e que pesam sobre a minha consciência. Eu confesso diante de ti, Senhor, porque sei que o teu perdão é maior do que as minhas falhas. Essa confissão liberta, porque rompe o ciclo de acusação. O inimigo vive tentando prender as pessoas em culpa e condenação, mas a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você entrega e confessa, o peso é tirado, e no lugar dele vem a leveza do perdão e da graça de Deus. Agora respire fundo e permita que essa paz invada o seu coração. Você não precisa mais carregar sozinho aquilo que o impedia de avançar. Você não precisa mais esconder as feridas que o mantinham preso. Tudo foi colocado diante do Senhor, e Ele já está agindo para transformar. Esse é apenas o início. A entrega abre caminho para a libertação completa. O que parecia inabalável começa a perder força quando você se rende à presença de Deus. E a confissão não apenas remove os bloqueios, mas prepara o terreno para que a autoridade do nome de Jesus seja proclamada com poder. Agora que entregamos e confessamos, é hora de darmos o próximo passo. Levantar declarações de autoridade espiritual que vão despedaçar as correntes e proclamar a vitória que já foi conquistada na cruz. Depois da entrega e da confissão, chegou o momento de se posicionar em autoridade espiritual. É aqui que você deixa de apenas reconhecer os bloqueios e passa a declarar em nome de Jesus que eles não têm mais poder sobre a sua vida. Essa autoridade não vem de nós mesmos, mas do sacrifício de Cristo na cruz. Ele venceu a morte, o pecado e todo o poder das trevas, e concedeu a cada um que crê a autoridade para se levantar contra as obras do inimigo. Quando você se posiciona nessa verdade, não fala como alguém frágil e impotente, mas como filho de Deus, revestido do poder do Espírito Santo. Muitas pessoas passam anos orando como se estivessem apenas pedindo permissão ao inimigo para viver em paz. Mas a Bíblia nos ensina que não devemos suplicar ao inimigo, devemos resisti-lo. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir é se levantar com convicção e declarar que nenhuma cadeia tem autoridade diante do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Por isso, neste momento, levante a sua voz, seja em pensamento, seja em oração audível, e declare junto comigo: em nome de Jesus, eu tomo posse da autoridade que o Senhor me deu. Eu declaro que todo bloqueio que foi levantado contra a minha vida cai por terra agora. Nenhuma corrente tem poder para me manter preso, nenhuma muralha pode resistir ao poder da cruz. Cada vez que você declara em fé, o mundo espiritual reage. O inimigo treme diante da voz de um filho de Deus que crê na autoridade do sangue de Cristo. As correntes começam a enfraquecer, os muros começam a ruir, as portas começam a se abrir. Porque não é a sua voz que tem poder, mas a palavra de Deus sendo proclamada através da sua boca. Continue declarando: eu rejeito toda palavra contrária lançada contra mim. Eu quebro agora todo ciclo de fracasso, toda repetição de derrota, toda maldição que tentava me prender. Eu proclamo que sou livre em Cristo, que ando em vitória, que vivo debaixo da proteção do Altíssimo. Essas declarações são mais do que frases bonitas, são atos de guerra espiritual.
A Bíblia nos mostra que Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios, curar enfermos e proclamar o reino de Deus. Essa mesma autoridade está sobre você agora. Não aceite viver como alguém derrotado quando a vitória já foi conquistada em seu favor. Talvez até aqui você tenha acreditado que era fraco demais para lutar. Mas entenda, a sua força não está em você, está em Cristo. E nele, você é mais que vencedor. Levante essa bandeira de fé dentro do seu coração e proclame: em Cristo eu sou livre. Em Cristo eu sou vencedor. Em Cristo, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Agora, visualize os bloqueios que têm travado sua vida. Pode ser um bloqueio financeiro, emocional, familiar ou espiritual. Veja cada um deles diante de você e comece a declarar que eles não têm mais poder. Diga: eu declaro que a porta de bronze está sendo quebrada. Eu declaro que o ferrolho de ferro está sendo despedaçado. Eu declaro que as cadeias que me prendiam caem ao chão agora. O poder da declaração está no alinhamento da sua voz com a palavra de Deus. Quando você fala em concordância com as promessas divinas, você ativa no mundo espiritual aquilo que já foi liberado no céu. Por isso, não se cale. Continue proclamando até que o seu espírito se encha de fé e convicção. E lembre-se, essa autoridade não é apenas para este momento de oração. Ela precisa ser vivida diariamente. Cada vez que um bloqueio tentar se levantar novamente, você deve se posicionar em oração e declarar: eu já fui liberto em Cristo. Esse bloqueio não tem mais lugar na minha vida. Agora que você já entregou, confessou e declarou sua autoridade espiritual, é hora de fortalecer essa fé através de uma imagem poderosa, uma metáfora visual que vai marcar o seu coração e te ajudar a se lembrar sempre do que Deus está fazendo hoje. Imagine-se agora em um grande salão escuro, onde o silêncio é pesado e as paredes ao seu redor parecem se fechar. Seus pés estão acorrentados, suas mãos presas por correntes grossas, e cada movimento que você tenta fazer é limitado, como se o peso fosse insuportável. Você olha para a frente e enxerga uma porta imensa, feita de bronze, com ferrolhos de ferro tão sólidos que parecem inquebráveis. Essa porta simboliza os bloqueios da sua vida, situações que não se movem, sonhos que não se realizam, respostas que nunca parecem chegar. Enquanto você permanece ali, preso, uma sensação de impotência tenta tomar conta do seu coração. É a mesma sensação que muitos carregam quando acreditam que não há saída, que os bloqueios são maiores do que a sua força. Mas, de repente, algo começa a acontecer. Uma luz suave e brilhante surge no ambiente. Primeiro, é apenas um feixe discreto que entra por uma pequena fresta, mas em poucos segundos essa luz toma conta do lugar. O ambiente escuro é iluminado e a presença de Deus começa a se manifestar. Nesse instante, você percebe que não está sozinho. Uma voz firme, cheia de amor e autoridade, ecoa dentro de você. Não temas, porque eu estou contigo. Essas correntes não têm poder diante do meu nome. O peso nos seus braços e pernas começa a se dissolver. As correntes que pareciam inquebráveis se tornam frágeis como vidro prestes a se despedaçar. Você sente o toque da presença divina e, com um simples movimento, as correntes caem ao chão, uma após a outra, produzindo um som metálico que anuncia a sua liberdade. Agora seus pés estão livres para caminhar. Você olha novamente para aquela porta de bronze e percebe que algo mudou. Aquilo que parecia sólido e intransponível começa a se rachar. O barulho das fissuras ecoa pelo salão como trovões, e a cada declaração de fé que você faz, a porta se parte ainda mais. Então, com um estrondo poderoso,
Os ferrolhos se despedaçam, a porta se abre e diante de você surge um caminho iluminado pela glória de Deus. Esse caminho não é apenas uma estrada qualquer, é um convite para avançar. Do outro lado, você vê esperança, novas oportunidades, bênçãos que estavam retidas, promessas que agora podem ser vividas. Você entende que não foi sua força que quebrou as correntes, mas a presença do Senhor que entrou na sua história e destruiu os bloqueios. Essa cena é mais do que uma metáfora, é um retrato espiritual daquilo que Deus está fazendo agora em sua vida. As correntes representam os medos, as culpas, as feridas do passado e até as influências espirituais que tentaram te manter estagnado. A porta de bronze e os ferrolhos de ferro simbolizam as barreiras que, humanamente, eram impossíveis de vencer. Mas a luz que entra e destrói tudo isso é o próprio poder de Deus, que vai adiante de você abrindo caminhos onde não havia saída. Permita-se visualizar essa cena até que ela se torne real no seu coração. Veja-se livre das correntes. Veja a porta se abrindo. Veja-se caminhando com confiança em direção àquilo que Deus preparou. Quanto mais você se enxergar nessa visão, mais sua fé será fortalecida para viver de acordo com ela. Essa metáfora não é apenas uma história, é uma arma para a sua mente e para o seu espírito. Da próxima vez que você sentir que algo tenta te paralisar, lembre-se desse salão escuro que foi invadido pela luz. Lembre-se das correntes que caíram e da porta que se abriu. Diga para si mesmo: se Deus já me libertou uma vez, Ele continuará me sustentando. Nenhum bloqueio pode me impedir. Agora que essa imagem já está gravada no seu interior, é o momento de transformar essa visão em oração prática. Você não apenas imagina, mas declara com autoridade que essa liberdade é sua em Cristo. Agora é o momento de transformar tudo o que você sentiu e visualizou em palavras de fé. A oração é a chave que abre os céus, e a sua voz tem autoridade quando se alinha com a palavra de Deus. Não se trata de repetir frases vazias, mas de declarar com convicção aquilo que já foi conquistado em Cristo. Então feche os olhos, respire fundo e comece a orar comigo, internalizando cada palavra como se fosse a sua própria verdade. Senhor meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença neste momento, com o coração aberto e cheio de fé. Eu reconheço que sozinho não tenho forças para vencer todos os bloqueios que se levantaram contra mim, mas eu creio que o Teu poder é maior do que qualquer muralha e que o Teu nome tem autoridade para despedaçar correntes e derrubar barreiras. Hoje eu declaro que nenhuma prisão espiritual, emocional ou física será capaz de me deter. Eu entrego diante de Ti todo o medo que me paralisou, toda a insegurança que roubou minha confiança e toda a palavra negativa que tentei carregar. Eu rejeito agora, em nome de Jesus, todo o bloqueio que veio para me impedir de avançar. Eu renuncio a toda mentira que dizia que eu não era capaz e recebo a Tua verdade que me garante vitória. Repita comigo em silêncio ou em voz alta: eu estou livre. Eu fui chamado para viver a plenitude do propósito de Deus. Nenhuma corrente pode me prender, nenhum grilhão pode me segurar. Eu proclamo que a porta está aberta e eu caminho em liberdade. Agora, Senhor, eu declaro sobre a minha vida que os caminhos estão sendo endireitados. Onde havia portas fechadas, eu vejo portas abertas. Onde havia silêncio, eu ouço a Tua voz me guiando. Onde havia escuridão, eu sinto a luz da Tua presença iluminando cada passo meu. Se eu tomo posse dessa liberdade e me recuso a voltar para o lugar da prisão, eu declaro também sobre minha casa, minha família, meu trabalho, minhas finanças e minhas emoções. Todos os bloqueios caíram. Nada mais ficará travado. A bênção do Senhor está fluindo.
As promessas estão se cumprindo, e eu caminho na vitória que já me foi dada. E você que está orando comigo agora, imagine-se falando essas palavras diante de um exército de anjos que o Senhor enviou para guardá-lo. Veja as correntes quebrando de forma definitiva. Veja a sua mente livre, o seu coração leve e os seus pés firmes em um novo caminho. Cada palavra que você declara abre ainda mais espaço para que o poder de Deus se manifeste. Proclame comigo: eu sou livre, eu estou protegido, eu sou guardado pela mão do Senhor. Nenhum mal me atingirá, porque o meu Deus já decretou a minha vitória. Permaneça nesse espírito de fé. Não é apenas uma oração, é uma proclamação profética. O que você está declarando agora se tornará realidade em sua vida, porque a palavra de Deus não volta vazia. Sinta a paz tomar conta do seu coração. Sinta o peso indo embora. Sinta a certeza de que você não é mais escravo do medo ou da dúvida. Hoje, a sua vida dá um passo em direção ao destino que Deus preparou. E lembre-se, a cada vez que sentir resistência ou bloqueios tentando voltar, ore novamente com essas mesmas palavras. Declare: eu estou livre em nome de Jesus. Essa não é apenas uma frase, é uma espada espiritual que corta qualquer tentativa do inimigo de se levantar contra você. Agora que essa oração foi feita, é hora de entrarmos em um momento ainda mais profundo. Sentir a presença de Deus em silêncio e deixar que Ele mesmo confirme no seu espírito que a libertação já aconteceu. Chegou o momento de simplesmente aquietar o coração e deixar que Deus fale. Até aqui você declarou, você orou, você proclamou em voz alta a vitória e a liberdade. Agora é hora de entrar em um ambiente diferente, não de muitas palavras, mas de entrega total em silêncio. Porque existem coisas que não se explicam, apenas se sentem. E é nesse espaço de silêncio que o Espírito Santo costuma se revelar com mais profundidade. Feche os seus olhos, se possível. Respire fundo e lentamente. Imagine que, com cada inspiração, você recebe a paz de Deus, e com cada expiração, todo peso, ansiedade e medo vão embora. Sinta a atmosfera mudar ao seu redor. Não há pressa. O que importa agora é apenas estar diante do Senhor, sabendo que Ele está aqui. A presença de Deus não precisa ser provada, ela precisa ser percebida, e você pode percebê-la agora mesmo. Talvez em um calor suave no coração, talvez em uma sensação de leveza, talvez em um choro inesperado que brota sem explicação. Cada pessoa sente de uma maneira, mas o importante é saber: Deus está aí, exatamente onde você está, confirmando tudo o que foi declarado em oração. Enquanto você permanece em silêncio, imagine-se em um lugar seguro. Pode ser um campo verdejante, pode ser uma sala iluminada pela luz de Deus, pode ser um jardim tranquilo. Visualize-se sentado aos pés do Senhor, apenas ouvindo o som da sua voz suave dentro de você. E Ele lhe diz: eu já quebrei os grilhões, eu já abri as portas. Agora é hora de descansar e confiar em mim. Deixe que essas palavras se aprofundem na sua mente. Se pensamentos de dúvida tentarem entrar, entregue-os a Deus imediatamente. Diga em sua mente: eu confio em Ti, Senhor. Permita que a paz dele preencha os lugares que estavam ocupados por ansiedade e medo. É um cântico suave, é como um rio que começa a fluir por dentro de você, lavando e renovando tudo. Talvez você nunca tenha experimentado um momento de oração em silêncio assim, mas saiba que é nesse lugar de quietude que as maiores transformações acontecem. Quando a sua alma descansa, o Espírito Santo age. Quando você para de lutar sozinho, Deus começa a mover o que você jamais poderia mover. Agora,
Imagine uma luz intensa vindo do céu, cercando você por completo. Essa luz é a glória de Deus que o envolve. Ela entra no seu coração, toca os seus pensamentos, cura as suas emoções e restaura as suas forças. Essa luz vai além do que você consegue ver. Alcança lugares da sua vida que estavam bloqueados e agora são liberados. Sinta como o silêncio não é vazio, mas cheio da presença de Deus. Não é ausência de som, mas plenitude da sua voz interior. Ele está dizendo agora ao seu coração: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão fiel. Permaneça mais um pouco nessa atmosfera. Não tenha pressa de sair dela. Respire fundo novamente e diga em pensamento: eu estou seguro na presença de Deus. Cada respiração é um lembrete de que o Espírito de Deus sopra vida em você. Esse momento de silêncio é tão importante quanto as declarações de fé, porque ele sela no mais profundo do seu coração aquilo que Deus já fez. É como a assinatura final do Senhor, confirmando que os bloqueios se quebraram e que a liberdade é real. Agora que você experimentou essa quietude, guarde essa prática em sua vida. Sempre que sentir o peso novamente, volte a esse lugar de silêncio. Feche os olhos, respire e sinta a presença de Deus. Não dependa apenas de palavras, porque o amor do Pai também se revela no silêncio. E é a partir dessa presença profunda que vamos avançar para a próxima parte, onde uma afirmação profética será liberada sobre você. Uma palavra direta de encorajamento que virá como resposta e confirmação do próprio Deus. Receba esta palavra como se fosse o próprio Deus falando ao seu coração agora. Você não está diante de meras frases bonitas ou de simples palavras humanas. Este é o momento em que a voz do Senhor ecoa sobre a sua vida, quebrando a mentira que você acreditou durante tanto tempo e trazendo clareza ao seu caminho. Escute com atenção. Deus está dizendo a você que nenhum bloqueio é permanente diante da sua autoridade. Muitas vezes, você olhou para as barreiras e pensou que elas eram intransponíveis. Portas fechadas pareciam definitivas, correntes pareciam indestrutíveis, e você quase acreditou que esse era o destino da sua vida: ficar parado, sem conseguir avançar. Mas o Senhor está dizendo agora: eu já quebrei aquilo que te prendia. As correntes não existem mais. O que parecia muro é apenas poeira diante da minha mão poderosa. Você pode até ter se acostumado ao peso, como alguém que carrega uma mochila cheia de pedras por tanto tempo que já esqueceu como é viver sem ela. Mas hoje o Espírito Santo lhe diz: eu tirei esse peso de você. Caminhe leve, caminhe livre, porque eu estou com você. Não é coincidência você ouvir essa mensagem neste momento. O Senhor preparou este instante para confirmar que Ele não se esqueceu das suas orações. Ele está lembrando a você: eu ouvi cada clamor, vi cada lágrima, estive ao seu lado em cada noite de solidão. Mesmo quando você achava que estava sozinho, eu estava segurando você pelas mãos. E agora Deus declara sobre você: eu já liberei os céus a seu favor. As cadeias que o inimigo tentou usar para te paralisar não existem mais. Eu sou aquele que abre caminhos no deserto, rios em terras secas, esperança onde só havia desespero. O que estava bloqueado diante de você já foi destravado pela minha palavra. Você precisa se ver de uma forma nova, não como alguém preso, mas como alguém livre. Não como alguém derrotado, mas como alguém que carrega dentro de si a vitória do Senhor. É hora de mudar a forma como você olha para si mesmo. Quando você acreditar no que Deus está declarando, a sua vida começará a refletir essa liberdade. A profecia do Senhor para você hoje é esta:
Eu te levanto como alguém que não mais se curva ao peso do passado. Eu te ergo como um filho amado, protegido pela minha mão. Nenhum mal prevalecerá contra você, nenhuma arma forjada terá êxito. Eu sou o seu Deus, e você é minha propriedade exclusiva. Sinta essa palavra penetrando no mais profundo da sua alma, porque ela não é apenas para agora, mas para mudar o rumo da sua história. Onde antes havia bloqueios, agora existem passagens abertas. Onde antes havia silêncio, agora há direção clara. Onde antes havia medo, agora há coragem para avançar. Ouça mais uma vez. Você não está esquecido. Eu sou o Deus que não abandona, o Pai que sustenta, o pastor que guia. Eu mesmo vou adiante de você, e aquilo que parecia fechado será escancarado diante dos seus olhos. Não importa se o bloqueio vinha de circunstâncias externas, de pessoas, ou até de pensamentos que o aprisionavam. O Senhor está cortando cada raiz de incredulidade, quebrando cada corrente de opressão e liberando um novo tempo sobre a sua vida. A voz dele ressoa agora como um decreto. Você é livre, você é meu, e ninguém poderá impedir os planos que eu tenho para você. Abrace essa palavra como se fosse uma chave entregue em suas mãos. Essa chave representa a autoridade que Deus lhe dá para não voltar ao passado. Você não precisa mais viver como alguém preso, porque o Senhor decretou libertação. E quando Ele fala, nada pode contrariar. Deixe que essa verdade se torne parte de quem você é. Não apenas uma mensagem que você ouviu hoje, mas uma convicção para viver todos os dias. Quando a dúvida tentar voltar, declare para si mesmo: Deus já quebrou os meus bloqueios. Eu sou livre em Cristo Jesus. Agora que você recebeu esta palavra profética, ela será o alicerce para o próximo passo: transformar essa declaração em um ato de fé público e pessoal. Porque não basta ouvir, é preciso assumir diante de si mesmo e diante de Deus que a sua história mudou. Agora chegou o momento de transformar tudo o que você recebeu até aqui em um ato concreto de fé. Porque a fé verdadeira não é apenas ouvir, não é apenas sentir, mas é responder àquilo que Deus está falando. Se até este ponto o Senhor já quebrou os bloqueios da sua vida e liberou palavras proféticas sobre o seu coração, agora é hora de você se posicionar e declarar isso de forma clara. O ato de fé é mais do que uma formalidade. Ele é a materialização do que você acredita. Pense em como é poderoso quando alguém diante de uma multidão confessa que Jesus é o Senhor da sua vida. Essa declaração não é apenas para as pessoas ao redor ouvirem, é um registro espiritual diante de Deus e diante do mundo invisível. Quando você declara a sua fé, você coloca um marco na sua história. A partir dali, o inimigo não pode mais usar o silêncio ou a dúvida como armas contra você. É por isso que eu convido você agora a declarar em voz alta no lugar em que você está: Eu estou livre em nome de Jesus. Não importa se você está sozinho em casa, se está ouvindo com fones de ouvido ou se tem alguém ao seu lado. Essa declaração é entre você e Deus, mas ela reverbera no mundo espiritual. Cada palavra que você fala ecoa como um decreto de vitória. Talvez você sinta resistência. Talvez uma voz dentro de você diga: isso é só mais uma frase. Mas não, é muito mais do que isso. É um selo. É o momento em que você se levanta e diz: eu não vou mais viver como alguém preso, porque o Senhor já me libertou. E quando você toma essa atitude, algo se rompe dentro de você. Porque a fé exige movimento, e esse movimento destrava áreas que estavam paradas há anos. Além de falar, escreva essa declaração. Use suas próprias palavras, mas, se possível, registre agora, até nos comentários, esta frase: Estou livre
em nome de Jesus. Não é apenas interação com este vídeo, é um testemunho público. É como se você deixasse gravado não só na sua mente, mas também no mundo espiritual, que a sua vida mudou a partir deste momento. Muitos que escreverem ou declararem isso vão perceber uma leveza diferente, porque esse gesto simples é como a última corrente se partindo. É como se a chave girasse completamente na fechadura e a porta se abrisse de uma vez por todas. É você assumindo sua posição de filho de Deus, guardado e protegido pelo sangue de Cristo, livre de todo bloqueio. Pense em quantas vezes você já ouviu mensagens, já participou de orações, mas deixou passar como se fossem apenas palavras soltas. Hoje não. Hoje você está sendo chamado a agir, a crer e a se levantar. E isso não é sobre forçar sentimentos, é sobre confiar no que já foi liberado por Deus. A palavra dele não volta vazia, e essa declaração é a prova viva de que você a recebeu de todo o coração. Ao assumir esse ato de fé, você também abre espaço para algo maior, ser testemunho para outras pessoas. Talvez alguém próximo a você esteja vivendo preso em bloqueios ainda maiores, e a sua atitude de hoje será o sinal de esperança que essa pessoa precisa. É assim que Deus age. Ele libera sobre você, mas também através de você. Sua vida se torna um canal de libertação. Agora imagine-se caminhando por uma estrada que antes estava fechada. Visualize-se atravessando portões que estavam trancados, mas agora estão escancarados. Veja-se andando com passos firmes, declarando em cada passo: eu estou livre, eu estou avançando, eu estou vivendo o que Deus preparou para mim. Cada passo é uma confissão, cada palavra é um ato de fé. Esse convite à ação não termina aqui. Ele precisa ser lembrado todos os dias. Cada vez que o medo tentar voltar, declare novamente: eu estou livre em nome de Jesus. Cada vez que as circunstâncias parecerem bloqueadas, reafirme: nada pode me deter, porque o Senhor vai à minha frente. Faça dessa frase um marco, um alicerce da sua vida espiritual. E é a partir dessa atitude prática que vamos avançar para o encerramento. Não um encerramento de emoção passageira, mas uma conclusão profunda, onde você será enviado a viver em liberdade plena, sabendo que todos os bloqueios caíram por terra e que Deus já preparou o caminho adiante. Este é o momento em que tudo o que foi dito, declarado e orado, precisa se transformar em convicção permanente no seu coração. Não é apenas o fim de um vídeo, é o início de uma nova jornada. O encerramento não vem para colocar um ponto final, mas para marcar um recomeço, um novo ciclo em que você já não é mais a mesma pessoa que começou essa oração. Agora você é alguém livre, alguém que sabe que Deus quebrou os bloqueios e abriu caminhos diante de você. Talvez até agora você tenha se acostumado a viver preso. Pode ser que as barreiras eram tão constantes que você acreditou que eram parte da sua identidade, mas hoje a palavra do Senhor rasgou essa mentira e substituiu por uma verdade inabalável. Você é filho amado, liberto pelo poder de Deus, guardado pela mão do Altíssimo. Essa é a sua nova identidade. É nela que você precisa caminhar daqui para frente. Não se trata apenas de uma experiência emocional que se perderá amanhã. Trata-se de um fundamento espiritual que deve ser cultivado todos os dias. Quando você acordar, lembre-se de que nenhuma corrente o prende. Quando deitar, reafirme que nenhum bloqueio resiste ao poder de Deus. Guarde dentro de si que a oração não foi apenas um momento isolado, mas uma porta aberta para uma vida em que a presença do Senhor é real e constante. O envio que você recebe agora é simples e profundo. Viva como quem foi liberto.
Viva como alguém que não teme mais os obstáculos, porque sabe que o próprio Deus vai à frente. Viva como quem já atravessou as portas que estavam fechadas e agora caminha em direção às promessas. Essa é a sua missão a partir de hoje. Lembre-se também que liberdade não significa ausência de lutas. Elas virão, mas agora você sabe que não está sozinho. O Senhor quebrou os bloqueios, mas continua caminhando ao seu lado. Ele será sua força quando faltar ânimo. Será sua luz quando o caminho parecer escuro. Será sua paz quando as vozes do medo tentarem gritar mais alto. Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. E aqui fica uma convocação espiritual. Seja testemunha viva dessa liberdade. Não guarde para si apenas. Compartilhe com outros o que Deus está fazendo. Sua vida é um sinal. Sua história será usada para levantar outros que ainda estão presos. Assim, você não apenas vive a liberdade, mas se torna instrumento para que outros também a recebam. Se em algum momento no futuro você sentir novamente que os bloqueios estão tentando se erguer, volte a este conteúdo, volte a esta oração, volte a esta palavra. Reescute, reforce a fé e lembre-se, a vitória já foi decretada. O que Deus abriu, ninguém poderá fechar, e o que Ele libertou, não poderá ser aprisionado novamente. Agora, eu envio você para viver em paz, coragem e esperança. Não saia daqui apenas com a emoção do momento, mas com a certeza da presença de Deus que segue ao seu lado. Caminhe firme, declare todos os dias a sua fé e mantenha-se em oração. Porque a vida sem bloqueios não é uma utopia distante. É a realidade daqueles que confiam no Senhor. E se esta oração tocou profundamente o seu coração, deixe registrado publicamente a sua fé. Escreva: "Estou livre em nome de Jesus." Essa frase será não apenas um comentário, mas um memorial, uma pedra de lembrança daquilo que Deus fez hoje. E compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir. Há pessoas que estão esperando exatamente por este sinal, e você pode ser o canal de bênção para que elas também experimentem a liberdade. Saia daqui em paz. Caminhe em liberdade. Não permita que nada roube o que foi liberado sobre a sua vida hoje. O Senhor já decretou. Você é livre, você é guardado, você é escolhido. E nenhum bloqueio terá poder de deter aquilo que Ele já começou em você.